Olá, como vai? Estamos outra vez com as notícias em casa, na nossa hebraica, e quando paramos para falar de mundo judaico e de Israel, sem dúvida alguma, sempre passamos pela alta tecnologia. E há 2 dias atrás, Israel já mostrou que não só está tentando deixar para trás todo o pânico e a dificuldade da quarentena, do isolamento, da pandemia contra o Covid-19, mas também, na volta à tal normalidade, está fazendo de tudo para evitar a segunda onda. Os jogos de futebol em Israel já voltaram. Esses jogos tiveram uma novidade que simplesmente vai virar moda no mundo inteiro. Nada mais, nada menos do que um túnel de desinfectação. Um túnel que descontamina todo mundo que passa para dentro do estádio. Ainda não há torcida nos estádios, mas jogadores, árbitros, enfim, todos aqueles que compõem o espetáculo do futebol já fizeram o teste do estádio de Bloomfield. É um túnel que tem bicos que lançam um líquido de água eletrolizada e, além desta água eletrolizada, uma mistura de álcool com sais, também usa o ozônio. E durante 15 segundos da passagem da pessoa por esse túnel, ela se descontamina 100 vezes mais do que utilizando outro desinfetante comum. Escutem, isso vai virar moda, túnel de desinfecção. E agora nós vamos juntos conhecer uma das delícias da cozinha judaica, o rogalach, que é nada mais nada menos do que um croissant meio fajuto, com muito chocolate em pó dentro e que é um sucesso em Israel e em todas as comunidades judaicas do mundo. Tem também a bureca. A bureca é uma massa folhada, uma empanada como aquela argentina, só que ela vem de origem búlgara e é sensacional, recheada com ricota ou carne ou batata e famosa aqui no Brasil. E tudo isso e mais, a halá, o pão judaico, e até mesmo a língua defumada, tão popular em muitas casas, estão disponíveis no nada mais nada menos chamado Kosherati. Kosherati é um novo sistema de entrega nessa temporada em que todo mundo pede comida em casa. O Kosherati é a mistura de duas palavras. É o kosher, de kasher, comida com todas as ordens e regras de limpeza e rituais judaicos, com ati de Emirati, ou seja, nos Emirados Árabes Unidos, neste que é o ano da tolerância, onde se confirma que até mesmo um rabino terá permissão de permanecer, seja em Abu Dhabi ou em Dubai. Agora, Eli Kriel, um americano que mora lá há cerca de 3 anos, começou a oferecer comida em casa, kasher, sob supervisão rabínica, para os judeus residentes naqueles países que não têm relações diplomáticas com Israel. Portanto, a partir de agora, disponível para pedir em casa kosherati, comida kasher, nos Emirados. O governo de Israel, como você sabe, está sob um slogan muito especial. É o tal de governo de emergência. Para isso se juntaram dois partidos completamente opostos um ao outro, e a história você já sabe. Benny Gantz, que era de centro-esquerda, se juntou a Benjamin Netanyahu, do partido Likud de centro-direita, e a situação com os religiosos virou uma grande confusão. O governo existe, foi juramentado há cerca de 15 dias atrás, mas as discussões internas inevitáveis já começaram. E a curiosidade é que esse governo já tem um primeiro escândalo no caminho a se transformar em, no mínimo, famoso, e são os carros. Por quê? O fato de que essa junção de dois partidos aconteceu simplesmente inflou em tamanha medida o governo de Israel, que são 36 ministros, exatamente o que você ouviu, 36 ministérios, e mais 16 subministros com status de ministros. Portanto, são 52 ministros oficiais num governo, no tal governo de emergência. E qual é o problema? O problema são os carros. É que Benjamin Netanyahu tem usado um Audi de fabricação alemã modelo A8.
esse Audi com todas as últimas novidades, custa algo em torno de R$ 1.200.000 para ser o carro oficial. Só que aí tem que se adicionar um monte de outras coisas, como blindagem e outros artefatos especiais, e o carro vira um preço incrível de R$ 7 milhões. E todos os ministros querem o mesmo carro. E esse debate vai dar muito pano para manga, porque se todo ministro, inclusive alguns ministros que têm uns cargos muito estranhos, como por exemplo o ministro das Fontes Hídricas e da Educação Superior, no mesmo ministério, também quer, como todos os outros ministros, um Audi A8 blindado a um custo anual de R$ 8 milhões. Há cerca de uma semana atrás, um grave incidente ocorreu na cidade antiga de Jerusalém, onde um jovem palestino de 32 anos, Aidan Hayak, foi morto a tiros pelas forças de segurança de Israel. E, segundo o exército e a polícia israelense, isso aconteceu porque o rapaz tinha em mãos algo suspeito, que eles suspeitavam ser uma arma. No fim das contas, o jovem tinha somente um celular nas mãos, 32 anos, com problemas de autismo e algum tipo de deficiência mental. Aos 32 anos, Aidan Hayak foi morto com alguns tiros pelas forças, portanto, policiais de Israel na cidade antiga. E isso está causando grande dilema, grandes problemas e principalmente grandes debates, porque a família não pôde ter o corpo em seu poder somente depois de 72 horas daquilo que aconteceu. E, obviamente, manifestações e muita polêmica em Israel, principalmente conectando com o que acontece nos Estados Unidos agora, dizendo que a vida de palestinos também importa, como a vida dos negros nos Estados Unidos. Um debate sem fim. Mas uma coisa bonita aconteceu essa semana quando o rabino, o grão-rabino de Jerusalém, Aryeh Garner, decidiu deixar tudo o que fazia e foi para a parte leste da cidade e se reuniu com o pai, a mãe, os avós e os tios do jovem assassinado, do jovem morto pela polícia. E permaneceu por 2 horas fazendo orações em conjunto e trazendo, como ele disse, uma mensagem de paz para tentar apaziguar realmente um pouco aquilo que acontece em Jerusalém, porque a tristeza, segundo o rabino, foi muito grande e ele não pôde seguir em frente, fez questão, pessoalmente, de ir abraçar a família palestina do leste de Jerusalém, que perdeu o seu querido Aidan Hayak, que realmente se transformou na grande polêmica da semana no país. E para terminar, uma curiosidade daquelas que realmente nem procurando a gente acha. Você lembra do fax? Aquilo que foi considerado uma das coisas mais modernas e tecnológicas da história, o que parece voltou a ser tema em Israel. Veja se segue a lógica da coisa. Os jovens que participam dos estudos judaicos da Bíblia em Israel têm em mãos a possibilidade de ter um celular, mas um celular kasher, como dizem os rabinos. É um celular que não tem acesso à internet, na maioria das vezes, e que limita muito o acesso a conteúdo considerado pecaminoso pela religião. Agora, além dessa novidade do telefone celular kasher, apareceu uma, sem dúvida, novidade inesperada. É que devido à pandemia do vírus, muita gente teve que trabalhar de casa e a maioria dos ortodoxos e religiosos mais radicais não tem computador e muito menos internet em casa. Foi o caso do ministro da Saúde de Israel, antigamente o ortodoxo Litzman, que simplesmente contraiu o vírus, teve que ficar em casa e não tinha internet em casa e pela primeira vez lidou com isso dentro de sua casa. Isso, para a comissão dos sábios da Torá, dos livros sagrados que existe em Israel, é um grande perigo, a entrada de computadores e internet em casa. Portanto, esse conselho dos sábios, que teve um documento divulgado anteontem, com conteúdo assinado pelos grandes rabinos da cidade de Jerusalém e de Tel Aviv e de Haifa, diz o seguinte: vamos voltar a ter fax em casa, que todos aqueles que trabalhavam em casa se desliguem dos computadores, da internet e que voltem a utilizar a máquina de fax e que não entrem na tentação pecaminosa da internet. Portanto, a venda de fax em Jerusalém, por exemplo, aumentou muito nos últimos dias. É um mercado mundial que ainda vende as máquinas de facsímile.
Isso por ordem dos rabinos. Até mais, um grande abraço para você e para todos aqueles que seguem o Notícias da Hebraica na nossa casa.